palavra, João 21, do 5 ao 6, diz assim: oh, Jesus, ele perguntou, filhos, em outra tradução diz moços, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim, não conseguiam recolher a rede, de tão cheia que estava. Havia escassez, irmãos. Uma noite de fracassos e tentativas frustradas de resultados. Nada que foi mencionado, que houvesse uma tempestade, ventos fortes, nada foi mencionado aqui, que algo tivesse atrapalhado a pesca. Talvez aqueles pescadores também já tivessem até mesmo concebido que naquela noite nada mais aconteceria. A perda seria algo natural, o prejuízo seria algo inevitável. E eu vou voltar a usar a Geisa como exemplo. Talvez para os médicos seria mais um caso perdido. Para a medicina, tudo estava levando a crer que não havia mais chances para ela. Mas Jesus, que se preocupa, chegou no momento certo e mudou a história. Algo naquele momento, quando Jesus chegou, aconteceu e mudou a história daqueles homens, como mudou a história da Geisa e a tua história também. Oh, aleluia! Algo estava acontecendo naquele lugar. Os discípulos não reconheciam que era Jesus, estavam cegos, não estavam percebendo que algo mudaria toda a realidade daquelas pessoas. A presença de Jesus estava ali, ele se interessava por aquilo que estavam passando, ele não estava atrasado. Eles podiam não saber quem era Jesus, mas ali mesmo, aonde eles estavam, tudo já estava preparado, já havia provisão, já havia recurso, já havia resposta, já havia tudo, estava pronto. Agora era o momento deles decidirem o que fazer e de tomar decisão. A palavra de Deus diz que Jesus perguntou para eles se eles tinham peixe. Eles disseram que não. Então Jesus diz, lancem a rede do lado direito. Agora não era mais com Jesus, agora era com eles. Agora começa a nossa parte da história. Pescaram a noite inteira, não pegaram peixes. Jesus chega de manhã, eles não reconhecem. Jesus pergunta se eles têm peixe, a resposta é negativa. Eles continuam não reconhecendo Jesus. Jesus agora diz para eles, lancem a rede para o lado direito. A terceira lição que eu aprendo é que Jesus sempre vai te mostrar a direção e te mostrar o caminho. Lance a rede para o lado direito do barco. Jesus estava falando com homens experientes na pesca. Jesus estava confrontando o conhecimento que eles possuíam com o resultado que eles tinham. Jesus pega os médicos, Jesus pega os especialistas, Jesus pega a medicina, Jesus pega os advogados, Jesus pega os juízes, Jesus pega aqueles que acham que sabem tudo e conhecem tudo. E Ele muda o prognóstico, Ele muda a sentença, Ele muda a realidade. E as pessoas ficam sem entender, porque o conhecimento que elas têm é limitado perto do conhecimento que o Senhor tem. A sabedoria humana ela é limitada perto da sabedoria divina. Então o Senhor começa a dizer para aqueles homens, toda a técnica, toda a estratégia, todo o conhecimento de vocês não serviu para nada. Passaram a noite inteira pescando e não conseguiram nada. Agora eu vou dar uma ordem, lancem a rede para o lado direito do barco. Eles foram confrontados. Quem aqui gosta de ser ensinado naquilo que pensa que sabe? Quem aqui gosta de ser corrigido naquilo que pensa que domina? Qual é o músico que gosta de ver alguém apontando uma falha na sua técnica vocal? Qual é o pregador que gosta de alguém apontando uma falha no seu esboço? Nenhum de nós gosta. Qual é o arquiteto, né, Robson? Que gosta de ver alguém apontando um erro no seu projeto? Ou no final da obra dizer, não ficou da forma que estava no meu projeto original. Nenhum de nós gosta. Jesus fez isto com aqueles pescadores. Ele estava querendo ensinar aqueles discípulos que lhes faltava um conhecimento a mais.
para esta nova etapa que eles viveriam a partir daquele momento, que viria pela experiência que eles teriam a partir do momento que obedecessem ao Senhor, e que não estava ligada à lógica humana, mas sim à obediência diante da palavra de Deus. E o que eu quero dizer para você é o que está nesta frase: o que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. O que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Será que aquilo que você não tem, não é porque você acha que sabe demais? Mas se você soubesse demais, você acha que você já não teria? O maior erro é quando nós achamos que sabemos demais sobre um determinado assunto. Porque quando nós assim o achamos, nós fechamos toda e qualquer possibilidade do Espírito Santo de Deus nos ensinar algo. Porque Ele jamais vai ensinar alguém que não queira aprender. Jesus estava dizendo para aqueles pescadores: joguem a rede para o lugar que eu estou mandando. E eu fiquei pensando, mas será que eles não jogaram durante a madrugada inteira a rede para o lado direito do barco? Aí o Senhor disse para mim: podem ter jogado, mas agora eles jogariam baseados na minha palavra e não no conhecimento que eles julgavam ter. Agora é jogar no escuro. Dá para entender a diferença? O que é dar um passo na palavra e um passo na tua certeza? O que é dar um passo de fé e o que dar um passo naquilo que você tem certeza? Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você crê. E porque você crê, você espera. Aquilo que você tem certeza não precisa de fé. Aquilo que você vê, você não precisa de fé. Porque fé não é por vista, mas fé é por confiança. Jesus estava desafiando aqueles homens a saírem da sua mente natural e agora lançarem a rede através da palavra. E a outra lição que eu aprendo é que a palavra te dá poder. Então o Senhor disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Ele não apenas disse lancem a rede, mas Ele disse: lance porque vocês vão pegar. Jesus lançou a palavra. Ele disse, Ele não olhou a situação apenas, Ele não ficou pensando, conjecturando, não ficou imaginando, Ele falou. Aquela palavra que Jesus falou fez com que os ouvidos espirituais daqueles homens pudessem se abrir, e eles podendo ouvir aquilo que Jesus estava falando, gerasse no coração deles uma fé tão grande, que fez com que eles tivessem a atitude de lançar a rede para o lugar onde Jesus disse, sem questionar, sem lamentar, só em obedecer. E eu te pergunto nesta noite, será que a Geisa nesta noite não está querendo te ensinar alguma coisa? Quando nós ouvimos o áudio dela, que ela mandou para o seu esposo, dizendo, bem, você não imagina a alegria que é tomar um banho, depois de 11 dias sem poder levantar e tomar um banho. Bem, você não imagina o que é poder tomar um copinho de água, um golinho de água, depois de tantos dias. O que é comer uma gelatina, depois de tantos dias sem poder comer. Eu te pergunto nesta noite, se existe uma palavra de Deus sobre a tua vida, se existe uma promessa de Deus sobre a tua vida, pega esta palavra nessa noite, lança a rede na direção que o Senhor já tem mandado você lançar. E não tenha medo, porque é sobre a palavra. É esta confiança que nós temos. Quando nós olhamos para esta igreja, quando nós olhamos para tudo que Deus está fazendo e os testemunhos que nós temos ouvido, daquilo que Deus já está fazendo através da palavra liberada sobre tantas vidas que trabalham aqui, não é uma exclusividade do pastor e da pastora, é a palavra. Nós dizemos, Senhor, foi para isso que o Senhor levantou este povo, Senhor. Eu quero dizer para você, todos nós temos uma palavra e uma promessa de Deus nas nossas vidas, sim ou não?
Existe uma promessa de Deus na tua vida? Essa promessa já se cumpriu? Quem aqui tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Levante a mão. Claro que não se cumpriu, porque se todas as promessas já tivessem se cumprido, o Senhor já teria te recolhido. E se existe promessa de Deus na tua vida que não se cumpriu, não tem a ver com Deus, tem a ver conosco, tem a ver com você, tem a ver comigo. Precisamos sair da nossa mente natural e começar a arriscar no mundo espiritual, através do poder que a palavra de Deus nos dá. Aquela palavra que Jesus falou, gerou fé naquele coração. Aquilo que a Geisa falou, tem que gerar fé no teu coração. O milagre da vida dela, tem que gerar fé no teu coração, a ponto de você acreditar que o mesmo Jesus que fez milagre na vida daqueles homens pescadores no passado, o mesmo Jesus que fechou a sepultura na vida da Geisa, é o mesmo Jesus que tem o poder para fazer milagres na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Ele tem poder e Ele se preocupa com você. Ele pode. Ninguém pode, mas Ele pode. Você precisa acreditar. A palavra tem poder. Jesus sabia qual era o resultado, mas Ele precisava ver naqueles homens atitude de fé. Se eles realmente queriam ver milagres, eles tinham que ter fé para isso. Tudo começou com uma palavra, mas o que gerou resultados não foi a direção. Lança para o lado direito. Não foi a palavra. O que gera resultados é a obediência. Essa é a quinta lição. Não é a direção, não é a palavra, mas foi a obediência deles naquilo que só eles podiam fazer, que trouxe o milagre. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram, vamos ler juntos? Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede tão cheia de peixes que está. O que eles fizeram? Foi a única coisa que eles fizeram. Quando Jesus lhe disser para fazer algo específico, faça mesmo sem entender. Porque é a sua obediência que gera resultados. Quando Noé foi construir a arca, Deus foi específico naquilo que mandou Noé fazer. Se você for ler na tua casa o livro do Gênesis, capítulo 6, você vai encontrar as especificações da arca de Noé. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, altura, como tinha que ser o teto, a entrada da arca, que madeira deveria ser usada, como deveria ser vedada a arca com betume. Você vai encontrar as especificações de tudo. Se Noé não tivesse feito segundo as especificações do Senhor, a arca teria afundado como foi com o Titanic. A diferença é que aquele que deu as instruções para Noé não foi o mesmo que deu as instruções para quem construiu o Titanic. Quando o Senhor deu as instruções para Abraão, para que ele sacrificasse Isaque, ele também foi específico. Isso está em Gênesis 22:2, que diz assim: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Ele disse: pegue Isaque, leve para a região de Moriá, faça o sacrifício como um holocausto, e lá eu vou te dizer em qual monte você deverá sacrificá-lo. Deu todas as diretrizes para Abraão, e se você for ler essa história em Gênesis 22, você vai ver que Abraão fez exatamente tudo conforme Deus lhe mandou, e não perguntou nada, só obedeceu.
E ali você vai ver depois em Gênesis 22:12, o que aconteceu depois da obediência de Abraão. E diz assim: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A obediência de Abraão, de levar o seu filho para o sacrifício, o seu único filho, fez com que o próprio Deus trouxesse naquele momento, no exato momento em que ele sacrificaria o filho, um animal. E o animal então foi sacrificado no lugar de Isaac. E Isaac então foi liberto e foi tirado ali daquele lugar do holocausto. Jesus, Deus sempre soube que haveria alguém ali, um animal, e não seria Isaac o sacrificado, mas ele queria ver aonde estava o coração de Abraão. E a palavra de Deus diz: agora eu sei que você me teme. E eu te pergunto nesta noite, existe algo que o Senhor esteja dizendo para você fazer e você tem relutado? Se eu fosse fazer tudo o que Deus me manda fazer, somente depois que eu entendesse, eu acredito que no meu ministério, na minha vida toda, em todas as áreas, eu teria caminhado 30% do máximo, dos 100% que eu já caminhei. Porque se existe uma coisa que Deus é especialista de fazer, é de gerar desafios. De de criar situações onde você não tenha controle absoluto de nada. E não tendo controle absoluto de nada, você se vê na necessidade ou na obrigação de confiar completamente nele. Porque se você não confiar totalmente nele, você não vai dar nenhum passo. E eu te pergunto nesta noite, você confia 100% no Senhor? Vamos recapitular? Vamos juntos recapitulando. 1. De novo, 1. Senhor te mostra o caminho. A palavra te dá poder. Amém? A história termina assim, dizendo que os peixes vieram, a rede ficou cheia. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Um dos discípulos reconheceu que era Jesus. Pedro então, quando ouviu isso, viu que estava sem uma capa. Ele havia tirado durante a sua noite de pesca. Ele imediatamente colocou a capa, se jogou na água. Os outros discípulos foram para o barco, começaram a puxar a rede com os peixes, pois estavam aproximadamente 100 metros da praia. E quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também já havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. E aí ele diz que Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim, a rede não se arrebentou. Quantos peixes grandes? Onde aqueles peixes estavam antes? Eles passaram a noite inteira tentando pescar, não pescaram nada. São peixes grandes. Todos nós sabemos que os peixes grandes, eles não ficam na superfície. Eles ficam mais na profundidade. Porque se eles ficassem na superfície, facilmente seriam capturados. Eles estavam lá embaixo escondidos, esperando uma palavra e esperando uma atitude de obediência. Existem tesouros, existem mistérios, existem bênçãos, existem respostas que estão guardadas, estão escondidas, esperando a tua obediência. E quando você obedecer, sem duvidar no teu coração, aquilo que estava escondido,
vem à superfície. Os peixes estavam lá. 150 peixes grandes. 153 peixes grandes. Jogaram a rede. E mais, nenhum deles foi desperdiçado. Sabe por quê? Porque tudo que estava lá tinha um objetivo. Era para aquela turminha que estava no barco. Depois disso, diz a palavra de Deus, que passado o terceiro encontro, o tema da palavra é: o milagre que Jesus faz é completo, não é? Estavam com fome, Jesus foi lá, pegou pão, pegou os peixes, assaram, comeram, fome física. Emocionalmente deviam estar bem abatidos, frustrados, agora estão todos satisfeitos, 153 peixes grandes, a autoestima lá em cima, o emocional ok. Mas acontece que Pedro, aquele Simão Pedro que chamou toda a turma para entrar no barco para pescar, havia negado Jesus 3 vezes antes de Jesus ser morto. O ministério de Pedro não ia muito bem. Os discípulos estavam tristes, sem saber o que fazer agora que Jesus havia morrido. Embora tivesse voltado, ressuscitado, Jesus não estaria mais com eles, porque ele já havia avisado que ele voltaria para o Pai. O ministério deles estava em stand-by. Mas Jesus volta e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Te amo, Jesus. Então, se você me ama, cuida dos meus cordeiros. Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aquela pesca foi só um pretexto para reunir aqueles homens, para chamar a atenção dos discípulos e para prender a atenção de todos nós que estamos aqui nesta noite. Porque o que menos importa para Jesus são 153 peixes. O que importa para Jesus é o que a Geisa fez hoje aqui. Testemunhou o que Jesus fez na vida dela. Engrandeceu, glorificou e exaltou o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor quer ver na tua vida? O teu eis-me aqui. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, me segue, Pedro. Você me negou? Eu só vou parafrasear, não está em João 21. Pedro, todo mundo erra. Todo mundo cai. Todo mundo peca. Mas Pedro, você disse que me ama, né? Sim, Senhor, o Senhor sabe como eu te amo. Então me segue, Pedro. Continua o teu ministério. Porque existe uma igreja, Pedro. E essa igreja precisa vir e enfrentar mais de 2000 anos até chegar no Central Park. Essa igreja vai se chamar Geração Eleita, Pedro. Você não pode parar o ministério, essa palavra vai precisar continuar. O que aconteceu com Pedro, até hoje, reverbera em nós. Fique de pé.